Já pode começar? Fala, estudantes! É com muita satisfação que eu recebo vocês mais uma vez aqui no canal Estudantes de Valor. Meu nome é Antônio Galo, eu sou um dos estudantes de valor e eu vou ajudar você a se transformar num ótimo investidor. Ano novo chegando, vida nova, novos objetivos e que tal a gente começar o ano de 2021 sabendo sobre como investir em ações nos Estados Unidos? Isso mesmo! O vídeo de hoje aqui no canal, a gente vai te ensinar a investir em ações lá nos Estados Unidos, porque isso faz parte da nossa estratégia de guerra. Afinal de contas, você nunca pensou que deveria ter tido aquela ideia lá do Walt Disney na hora de criar os personagens da Disney? Ou até mesmo a ideia genial do Jeff Bezos de criar a Amazon, a Everything Store, aquela loja que vende tudo. O assunto de hoje é completamente diferente de tudo que a gente já falou aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre por que é importante investir em ações lá dos Estados Unidos, como fazer isso e por que isso é importante para a sua saúde financeira. Então, se você quer ganhar dinheiro lá fora, prepara suas anotações, reforce seu café e venha com a gente que você está na série da faculdade para a Bolsa de Valores. Diretor, sobe a vinheta aí! Se você acessar a nossa playlist aqui do YouTube, você vai ver que tá assim, ó, cheio de assunto bom para você acompanhar. Tem a carteira aberta dos guris, tem os vídeos aqui da faculdade para Bolsa de Valores e tem alguns outros assuntos aleatórios para dar aquela quebrada no conteúdo que a gente mostra para vocês aqui. Mas hoje é um assunto muito especial, porque pela primeira vez a gente tá carimbando o nosso passaporte e dando um rolê para fora do nosso país. Mas antes de enfiar cara nos livros, dá aquela moral pros guris aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente produzir um material foda, você vai ficar sabendo disso. E vamos com a gente lá, vamos entender melhor como funcionam essas ações aí nos Estados Unidos. Para refrescar a nossa memória, porque afinal de contas é final de ano, a gente tem coisa mais interessante para ficar se preocupando. A gente vai te lembrar qual que é a nossa estratégia de guerra aqui no canal. This is Sparta! Diretor, coloca aqui pra gente. A gente consegue observar que a gente tem 15% do nosso patrimônio inteiro em fundos imobiliários, 25% em reserva de oportunidade, 35% do nosso patrimônio é direcionado para as ações aqui no Brasil. Diretor, coloca aquele vídeo que o Felipe fez aqui pro pessoal ver como que funciona as ações aqui no Brasil. E é claro, o vídeo de hoje tá falando sobre isso. O restante vai direto pros Estados Unidos, onde a gente vai colocar 25% do nosso patrimônio. A primeira coisa que a gente precisa entender são os motivos que levam a gente a investir nos Estados Unidos. E para isso, eu quero convidar você para fazer a seguinte reflexão. Quando a gente recebe a nossa bolsa de iniciação científica ou quando a gente recebe o nosso salário daquele estágio foda que a gente está fazendo na faculdade, a gente recebe ele em real. Quando a gente planeja uma viagem com os nossos amigos, agora sim, viagenzinhas de final de ano, a gente planeja ela em real. Quando a gente quer comprar um presente, que nem o que a gente fez no Natal agora, semana passada, a gente compra o presente em real. Porra, Galo, meu, que saco, onde que você quer chegar com isso? Galera, o que eu quero falar para vocês é que quando a gente pensa em planejar a nossa vida financeira, a gente sempre está atrelado ao real. O nosso risco real é muito, mas muito alto. Agora eu vou fazer a outra parte da reflexão com vocês. Olha ao seu redor aí. O que tem que tá ao seu redor que tá atrelado ao dólar? Vamos pensar aqui. O celular que eu tô gravando aqui para falar com vocês tá atrelado ao dólar. O computador que eu tô usando aqui para deixar o roteiro tá em dólar. O carro em dólar. Se você vai fazer viagem internacional, tá atrelado ao dólar. Ou seja, exatamente tudo em nossa vida tem pelo menos um componente associado ao dólar. Quando a gente junta as duas pontas, então, nada mais justo do que a gente aproveite o útil ao agradável, o real ao dólar. Por isso que na nossa estratégia a gente tem que misturar essas duas realidades. Mas a reflexão não fica por aí não. Você pode entender ainda que investir em dólar
como uma proteção contra o risco real. Imagina só, entra um presidente muito louco aqui no Brasil que queira confiscar todo o nosso patrimônio. Essa possibilidade, ela não deve ser descartada do nosso pensamento, porque isso já aconteceu na nossa história. Então a gente tem que ficar, de olho bem aberto para que isso não se repita e a gente esteja cada vez mais protegido. Além de tudo isso que eu já falei aqui para trás, você também diminui a correlação entre os seus ativos, entre as suas empresas. Qual que é o impacto que uma empresa que está lá na casa do chapéu, lá no hemisfério norte, vai ter sobre uma empresa que está aqui no Brasilzão? Essa possibilidade é muito, mas muito pequenininha. E para reforçar essa ideia ainda, você tem que pensar que 50% de toda a movimentação financeira que acontece aqui na B3 está acontecendo porque tem dólar entrando ou dólar saindo. Isso mesmo, gringo colocando dinheiro e tirando dinheiro aqui da nossa bolsa de valores. É por isso que a gente vê que quando a B3 sobe, o dólar tende a cair. E o inverso também é verdade. Quando a B3 desce, o dólar tende a subir. Porque nesse caso é o gringo tirando grana daqui. Por isso que é tão importante você estar com dinheiro investido nessas duas frentes de batalha. Porque você acaba se protegendo dessa volatilidade que está acontecendo no mercado financeiro. E depois de tudo isso que eu falei, você pode estar se perguntando, e a rentabilidade? Eu quero é saber de dinheiro. Então se liga só o gráfico que o diretor, que não faz nada, vai colocar aí na tela para você. Se vocês observarem esse gráfico, a gente consegue ver que aqui no eixo X, a gente tem um período de tempo que vai de 2012 até 2020. No eixo Y, a gente tem a porcentagem, que ela vai de 0% até 134%. Em roxo, a gente tem o índice Dow Jones, que é um dos principais índices de rentabilidade lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E em azul, a gente tem o índice Bovespa, representando a Bolsa de Valores aqui no Brasil. O que a gente consegue observar? Que nesses 10 anos, Dow Jones, as empresas lá dos Estados Unidos, performaram melhor do que as empresas aqui no Brasil. Se uma pessoa tivesse começado a investir lá em 2012, ela teria acumulado uma rentabilidade maior do que 134%, enquanto que no Brasil ela teria uma rentabilidade acumulada de 110%. Mas existe uma outra coisa muito importante, que foi o que eu acabei de falar aqui no vídeo. A volatilidade da bolsa americana, ela é muito menor do que a volatilidade da bolsa aqui do Brasil. Olha só a quantidade de picos e a quantidade de vales que existem na linha roxa comparado com a linha do Brasil, que é a linha azul. A linha do Brasil parece um eletrocardiograma lá, indo para cima e para baixo que nem o doido. E a linha roxa, ela tá num movimento muito mais tranquilo. Então, investir lá nos Estados Unidos traz uma certa tranquilidade para você e para o seu patrimônio. A segunda coisa que a gente quer falar para vocês aqui nesse vídeo é como colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos de uma maneira segura. Afinal de contas, a gente fala português, essa é a nossa língua nativa. Como que a gente vai fazer então para tirar o nosso dinheiro daqui e colocar lá de uma maneira que a gente fique protegido? A saída para essa encruzilhada é muito mais fácil do que montar a nossa própria carteira de ações aqui no Brasil. Ela é muito tranquila, envolve apenas duas classes de ativos, isso mesmo, duas classes, os REITs e as ações que eles chamam de stocks. Nessa altura do campeonato, você pode estar se perguntando, porra eu nem sei falar inglês direito, quem sabe analisar as ações aqui no Brasil já é uma coisa super difícil, imagina ter que fazer isso lá nos Estados Unidos. Calma aí. Ninguém tá falando que você precisa virar um expert para poder investir lá. A nossa estratégia é muito simples e vai te ajudar a colocar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. Quando você for comprar o seu primeiro título lá nos Estados Unidos, você não precisa comprar logo de cara uma empresa ou seguir aquela dica quente que o seu amigo ou sua amiga te passou nos últimos dias. Pelo contrário, você vai usar uma estratégia muito mais segura, que é a nossa estratégia. Vai começar pelos ETFs, Extended Traded Funds. Extended Traded Funds, tá certo? Extended Traded Funds. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Pera aí que eu vou pegar uma ajuda aqui. Exchange Traded Funds. Exchange Traded Funds. Então, se você ainda não sabe o que Exchange Traded Funds. eu vou te ajudar. Um ETF, ele
é uma caixa com milhares de pequenas partes das melhores ações que aquele ETF está representando. Então, quando você compra um ETF, você está comprando as melhores empresas de um determinado segmento. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática um dos ETFs que eu não tiro da minha carteira pessoal por nada nesse mundo. O VOO, isso mesmo, VOO, não, VOO, é um ETF que replica o índice S&P 500, que são as 500 melhores empresas cotadas lá nos Estados Unidos. E o que isso traz pra gente? Vou mostrar pra você um pequeno site aqui que eu uso que também pode te ajudar. Se liga só. O site que a gente vai utilizar para analisar as empresas aqui dos Estados Unidos vai ser esse daqui, ó, etf.com. Logo de cara a gente consegue ver em destaque VOO, que é o ETF que eu tava falando para vocês. Ele representa aquele S&P 500 que eu tava falando para vocês, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele já traz algumas informações logo de cara pra gente, como por exemplo, a última cotação que foi feita dele no valor de $339,39 e a variação que ele tá tendo no dia. Mas uma das coisas mais legais que ele apresenta pra gente é o ranking de classificação dele. Ele recebe uma classificação A. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui embaixo. Se você continua descendo a tela, você vai ver esse MISC ESG Ratings, que ele está mostrando uma série de classificações que existe lá nos Estados Unidos. De uma maneira básica, ele vai de um AAA, que é um fundo AAA, até um fundo do tipo CCC, que é o pior. O que significa esse ESG? Significa Environmental, Social and Governance, que são 3 fatores ambientais, sociais e de governança corporativa que classificam esse tipo de ativo. No caso do VOO, ele tem uma governança do tipo A, que é uma governança boa. Se a gente continua descendo ainda mais na tela, a gente consegue observar outros fatores associados à composição desse ativo, como por exemplo o valor associado, as empresas de tamanho pequeno, ou até mesmo a qualidade desses ativos, o yield que é repassado para os acionistas. Então a gente consegue ter uma noção de como que o ativo está se comportando. O que vocês podem fazer? Depois vocês podem olhar nesse site com mais calma para vocês entenderem. Mas uma das coisas legais que ele traz também é a variação da cotação desse ETF ao longo dos últimos anos. Nesse caso aqui, eu programei para pegar uma variação máxima. Então ele vem lá de 2010 até 2020, 21 de 2020, e a gente consegue ver que esse ETF, ele saiu de uma cotação de $103 para $339,59. Ou seja, ele valorizou muito, né? Foram quase $236 valorizados aí nos últimos 10 anos. É muito dinheiro, né? E aí a gente consegue ver algumas coisas também, como por exemplo, aonde estão esses empreendimentos? Eles estão 100% concentrados nos Estados Unidos e a gente consegue ver quais são os setores que o ETF também está distribuindo. 36% aqui, ó, para a área de tecnologia, 14% aqui na área de consumo cíclico, 14% também aqui na área de saúde, healthcare. A gente tem financials também, são quase 12%. Então a gente tem toda a organização desse fundo. E se você quiser ir mais além ainda, você consegue olhar quais são as empresas que têm a maior participação desse fundo. E aí você pode usar isso daqui como um indicativo para você analisar empresas pontuais. Então a gente vê que a maior participação é a Apple, a segunda maior participação Microsoft e a terceira maior é a Amazon, aquela empresa que vende de tudo. Sem contar, é claro, que os ETFs americanos pagam dividendos. Diretor, solta aí. Isso mesmo, muito diferente do que acontece aqui no Brasil. ETF no Brasil não paga dividendos, mas lá a gente vai receber. A outra parte da estratégia que a gente adota aqui no Estudantes de Valor é investir nos REITs, isso mesmo, nos Real Estate, ou mais popularmente conhecido como os fundos imobiliários aqui no Brasil. Eles possuem uma dinâmica diferente. Se liga só, no Brasil eles pagam dividendos todos os meses. Lá nos Estados Unidos, os dividendos são a cada 3 meses. Então não se assuste quando você comprar o seu primeiro e você não receber logo de cara. Mas se liga só, a gente consegue também comprar um
ETF dos REITs. Isso mesmo, olha aí o que eu vou mostrar para você. Ó. O VNQ, ele é um ETF, só que agora ele é um ETF de fundos imobiliários, de REITs, que são aqueles primos dos fundos imobiliários brasileiros. O que a gente tem aqui? A gente tem, então, os melhores fundos de investimentos dentro desse setor imobiliário. Como que é o nome do VNQ? É Vanguard Real Estate. E o que a gente tem de interessante? Que ele é classificado pelo nível A, dentro daquela classificação que vai de AAA sendo melhor até CCC sendo pior, que eu mostrei para vocês em voo. Mas uma das coisas interessantes é que ele foi classificado como o melhor ETF desse tipo de segmento na Bolsa dos Estados Unidos. Isso traz uma certa confiança para a gente que não conhece o mercado americano na hora que a gente for investir. Mas atenção, pessoal, isso daqui não é uma recomendação de compra para vocês. É só uma indicação para que vocês possam orientar os seus estudos e tomar a melhor decisão na sua carteira. Outra coisa interessante é que o site ele vai mostrar para vocês as mesmas descrições que eu mostrei ali no voo, mas ele também tá mostrando para a gente como que ocorreu a variação do preço. Por exemplo, lá em 2004, ele tinha uma cotação de aproximadamente $50. Agora, em 2020, ele tem uma cotação de aproximadamente $84. Nossa, cresceu pouco, né? Apenas $30 nesse período de 16, 17 anos. Realmente cresceu pouco, mas a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários aqui, eles estão repassando dividendos e tem pouco investimento próprio para crescimento. Então a gente está falando de um setor muito mais estável nos Estados Unidos do que o que a gente consegue observar com o crescimento de empresas e até mesmo o crescimento dos fundos imobiliários aqui no nosso país. Mas olha que interessante. A gente consegue observar que na crise que ocorreu lá em 2008, né, que foi aquela crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, esses fundos imobiliários sofreram uma forte perda. Aquelas pessoas que estavam preparadas com uma reserva de oportunidade, com certeza conseguiram aproveitar bem essa queda aqui e ter um potencial de crescimento maior do que o que ele imaginava. Se a gente continuar explorando o site ainda, a gente vai ver diversas comparações, algumas informações sobre o balanço patrimonial desse ETF, mas uma coisa interessante que vale a pena ser destacado é que todos os fundos imobiliários que compõem, eles estão aqui, ó, dentro dos Estados Unidos. Alguns, quando você for pesquisar, vocês vão ver que são compostos por parte dos imóveis nos Estados Unidos, parte dos imóveis no Canadá. Então é interessante dar uma olhada nisso porque é um ponto a mais para sua diversificação. Quando a gente olha os setores, a gente vê alguns setores diferentes daqueles que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, aqui são os REITs especializados, que compõem cassinos, teatros, aqueles outdoors de propagandas, até mesmo terras agrícolas entram nesse segmento. E aqui compõem 42%. Os REITs comerciais compõem 40,30%, que são mais parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil, que são aqueles galpões logísticos, aquelas salas comerciais, até mesmo lajes corporativas. Uma coisa diferente que a gente tem aqui no Brasil são os residenciais, tá? Então existem REITs residenciais para oferecer moradia para a população nos Estados Unidos. Mas a gente consegue ver também quais são as 10 maiores empresas que estão dentro desse ETF. A gente tem aqui, ó, Vanguard Real Estate, American Tower, Prologis, Crown Castle. Então a gente consegue estudar algumas empresas pontuais para tomar uma boa decisão quando a gente for escolher pontualmente quais são os fundos imobiliários que a gente tiver querendo investir. E aí a gente consegue ver que o VNQ ele é análogo ao voo, só que agora falando sobre empreendimentos imobiliários. A terceira coisa que a gente quer falar para vocês aqui nesse vídeo é como montar de uma maneira segura a sua carteira de investimentos lá nos Estados Unidos. E ela vai envolver essas duas classes de ativos que a gente acabou de comentar, REITs e Stocks. E a gente vai redividir essas duas classes de ativos em outros segmentos. Se liga, você vai colocar 50% em cada um deles. Isso mesmo,
50% em REITs e 50% em stocks. Desses 50% aqui, você vai redividir. Vai ficar 25% em real estates, em empresas propriamente ditas, que você vai pesquisando com o tempo e vai acrescentando na sua carteira. E os outros 25% você vai colocar em ETFs desses REITs. Quando a gente vem para o outro lado, a gente vai usar uma estratégia idêntica. Isso mesmo, 25% em ETFs, ou seja, aqueles ativos que têm diversas ações dentro deles, e as stocks propriamente ditas. E é aqui que você vai brilhar e vai poder chegar na roda de família e falar: pai, mãe, tio, tia, cachorro, tô investindo na Walt Disney, tô investindo na Amazon, tô investindo na Visa. E se você quiser saber, pega uma lista aí de empresas que são muito grandes para você colocar dentro dos seus estudos. Microsoft, Apple, a gente tem a Amazon, Alphabet. Para quem não sabe, a Alphabet é a holding que controla a Google, e a gente sabe, a gente sempre dá um Google na faculdade. Facebook, Berkshire Hathaway, que é do grande Warren Buffett. Então, quem nunca aqui pensou em ser sócio do Warren Buffett? A gente tem o maior banco dos Estados Unidos, JP Morgan. Então a gente tem acesso às gigantes dos Estados Unidos agora. E galera, é nessa pegada de pensar grande, de expandir os nossos conhecimentos, que a equipe da Estudantes de Valor deseja a todos um feliz ano novo. Que 2021 seja muito, mas muito melhor do que 2020. Que a vacina chegue logo, que as coisas melhoram, que a gente possa fazer aquele fervo de novo. E é isso aí. Pra reforçar a mensagem, dá aquela moral pros guris, deixa o seu like, toca no sininho, se inscreve no canal, porque isso ajuda e ajuda muito a gente aqui. Pra fechar, take home message simples: investe nos Estados Unidos, porque lá você tá protegido e você tem acesso às melhores empresas do mundo. Soquinho, porque nós é parça, e feliz 2021.